pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesta sexta-feira. Penúltimo treino do Internacional antes de encarar o Sport Recife. Jogo na segunda-feira, dia 13, lá na Ilha do Retiro. Um jogo que ganhou muita força para o Internacional, né? É um jogo que a gente pode olhar pelo copo meio cheio e pelo meio vazio também. Copo meio cheio, se o Inter ganhar o jogo, cola no G6 de novo. Fica na cola do Corinthians, fica a poucos pontos de entrar na zona da Libertadores da América. Por outro lado, se acabar tropeçando, né, e os adversários que vêm logo atrás ali, né, Santos, São Paulo, Juventude, acabarem vencendo seus jogos no final de semana, o Inter vai ficar colado no Z4, né? Então, podemos ir tanto ao céu como podemos ao inferno também nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, gente, o Diego Aguirre já está encaminhando esse time para encarar o Sport Recife. Não vai contar com 3 jogadores: Taison, Rodrigo Dourado e Carlos Palacios. Taison machucado, os outros 2 suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, a situação do Palacios é curiosa, né? Levou o terceiro amarelo porque seria convocado para a seleção chilena, já estaria fora de qualquer jeito, né? Do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Edenilson foi convocado, o Inter teve o jogo adiado e agora ele tem que cumprir suspensão mesmo estando à disposição do técnico Diego Aguirre. É claro que não jogaria muito possivelmente, né? A tendência é que o Maurício ocupe essa vaga deixada pelo Taison. O Bosquilha corre um pouco mais por fora, mas a tendência é o Maurício mesmo, e na vaga do Dourado a troca simples com a entrada do Johnny. Então, para quem quer fazer a fezinha aí na OneXBet com o cupom ColarRepórter e ter crédito dobrado para apostar na maior global bookmaker do mundo, o provável time do Inter é o seguinte: Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e o Moisés, Rodrigo, Lindoso, Johnny, Edenilson, Patrick e Maurício, e na frente o Yuri Alberto. Esta é a tendência de time para começar a partida lá na ilha. Outra situação, gente, diz respeito a Paolo Guerreiro. Ele já voltou, né? Voltou, se eu não estou enganado, na quarta-feira, por conta da suspensão, né, com a seleção peruana. Inclusive ele nem esteve, né, à disposição no jogo de ontem, na vitória do Brasil por 2-0 contra o Peru. O Guerreiro tá bem, tá? E tá com muito apetite de voltar a ser titular. Ele deu uma série de entrevistas, né, para outros portais, especialmente que cobrem a seleção peruana, dizendo que está muito melhor fisicamente, mas que ainda o incomoda o fato de não ser titular no Internacional. E não é nenhuma crítica ao Diego Aguirre ou à diretoria. É um fato dele com ele mesmo. Até porque o Guerreiro não faz uma boa temporada 21. No Campeonato Gaúcho, quando voltou, a gente via que ele estava meio desembocado, meio sem ritmo. Tanto é que teve que passar por uma nova artroscopia. E este processo, segundo todos no Internacional, foi fundamental para que ele tenha mais explosão, mais vontade, mais segurança para voltar a jogar. E agora 100% vai brigar com o Yuri Alberto por essa vaga no time titular. Inclusive, o Inter aguarda o retorno do Paolo Guerreiro para abrir as tratativas para renovar o contrato. O Inter tem um acordo com o empresário do jogador. O Guerreiro voltando bem, o Inter tem uma data para conversar pela renovação contratual. Não há pressa, ele não vai assinar um pré-contrato com ninguém antes de conversar com o Internacional. É claro, nos moldes atuais, quanto ganha o Guerreiro, sendo o maior salário do estádio Beira-Rio, com até uma certa distância, não vai acontecer. O Inter não tem mais condições financeiras de pagar o que paga hoje para o Paolo Guerreiro. Mas, se ele se adequar à realidade do clube, quiser ficar em Porto Alegre, seguir sendo uma peça importante no extracampo e dentro de campo, o Inter fará um esforço sim para contar com esse jogador, pelo menos por mais uma temporada. Tanto é que já descartou Leandro Damião. É lógico, futebol é dinâmico, tudo pode mudar num estalar de dedos assim, né? Mas o Leandro Damião, pelo alto custo, mesmo que esteja encerrando o contrato lá no Japão, está descartado pelo Internacional neste momento, até porque o Inter quer contar com o Paolo Guerreiro. Outro que vive situação parecida com esta é Moisés, lateral esquerdo que está encerrando o contrato com o Bahia também, ou seja, ele ficará um jogador livre no mercado. Só que é um aditivo no contrato do Moisés que diz o seguinte: se assinar em definitivo com o Internacional, o Inter precisa pagar uma taxa ao Bahia de cerca de 3 milhões de reais. Então, para ficar com ele em definitivo, o Inter precisa pagar o Bahia. E isso faz com que o Inter dê um passo atrás neste momento por esse jogador. É claro, a lateral esquerda é vista como uma carência. O Inter trouxe o Paulo Vitor, do Botafogo, mas é um jovem que precisa talvez de um estofo para se desenvolver.
Não sei se vai ser o Moisés, não sei se vai ser outro lateral que o Inter vai buscar no mercado, mas o fato é, o Inter precisa olhar com mais carinho essa situação. Hoje, pelo que eu conversei com as pessoas do clube, não há uma definição sobre o Moisés, assim como não tem por outros jogadores como o Paulo Guerreiro. Mas não está descartado como está o Lucas Ribeiro, por exemplo, que precisa voltar para a Alemanha, para o Hoffenheim e não fica no Internacional. Outro que não deve ficar, Marcelo Lomba, né? Tanto é que já não vem jogando, tem sondagens de outras equipes, o Sporting de Portugal procurou ele. Então o Inter está analisando as situações, mas já definiu que muitos não vão ficar. O Moisés ainda não está garantido. E eu diria que as chances estão ali nos 50%, né? Em cima do muro mesmo, porque o Inter enxerga no Moisés boas valências, uma situação de mercado interessante, mas também sabe, né, do momento que ele vive, das críticas da torcida e que poderia encontrar algo melhor no mercado de transferências e até abrir um espaço para o Paulo Vitor ser titular. Afinal, o Inter investiu 5 milhões nesse jogador pelo potencial que ele tem. Beleza, gente? Deixa o teu comentário sobre tudo isso, então. Caio Vidal titular, prefere o Maurício? Quem tu escalaria contra o Sport? A tabela te preocupa? Moisés renovaria ou não? Paulo Guerreiro? Todo o teu comentário é muito importante aqui. Compartilha, gente, para levar o conteúdo do Colar Repórter para mais pessoas. Conto com a ajuda de vocês. Beleza? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!